Boa noite a todos. Era para ser boa tarde, né? Atrasamos um pouquinho, mas vamos dar início agora à nossa audiência pública para debater aqui sobre a LOA do ano de 2024. O nosso assessoria contábil aqui irá fazer uma explanação sucinta sobre os recursos, as despesas. E aí a gente vai abrir o debate, caso tenha algo a acrescentar, nós vamos. Mas de antemão eu gostaria de agradecer a todos os secretários municipais que se fazem presente, agradecer aos companheiros vereadores, agradecer aos servidores desta casa que se dedicaram para que hoje a gente pudesse estar realizando esta audiência pública e a todo o público presente. E de antemão também agradecer ao Eli com o Oswaldo aqui, que é a nossa assessoria. Então agora eu vou chamar o Eli, que vai fazer a apresentação aqui para todos de uma forma sucinta aí, mas que com certeza será bem entendido por todos. Boa noite a todos. Bom, já faz alguns dias aí que eu não compareço aqui. O Kleber pediu minha presença para estar apresentando para vocês aqui um resumo da lei orçamentária anual. Eu elaborei essa apresentação. Caso tenha dúvida, acredito que estamos aqui para sanar. Bom, pelo que eu olhei no projeto de lei encaminhado a essa Câmara, está previsto uma arrecadação de R$ 138.368,64 de receitas correntes. Essas receitas estão divididas entre impostos, taxas e contribuições de melhoria, são a arrecadação dos impostos próprios do município, então R$ 13.434.313,20. Creio eu que boa parte dessa arrecadação é de imposto de renda e... Calma, Rosicler. E outra parte é de impostos de ITBI, de IPTU. Contribuições, R$ 5.164.044, que é referente a contribuições previdenciárias, que é a parte do segurado. Então, é aqui que é contabilizado e registrado as contribuições que os servidores fazem para a Previdência Municipal. Receita patrimonial, 400.240. Receita patrimonial refere-se à receita concernente aos juros ou rendimentos de aplicação que o município tem. Então, todo dinheiro investido do município que fica em conta, ele tem que ser aplicado, e esse dinheiro aplicado gera uma receita, e essa receita é registrada em receita patrimonial. Também é nesse grupo de receita, que é também contabilizado quando a Previdência realiza o resgate de algum investimento, de alguma aplicação dos recursos que estão guardados dos funcionários. Receita de serviço, 148.336. Receita de serviço referente à receita do serviço de água. Então, acredito que boa parte dessa receita é referente ao serviço de distribuição de água. Transferências correntes, R$ 118.623.093,70. São referentes a transferências que o governo federal e estadual repassa para o município. Então, se vocês observarem, o município ele é altamente dependente dos repasses federais e estaduais. O que são esses repasses? FPM, ITR, IPVA, ICMS, Fundeb, transferências para a educação, transferências para a saúde, transferências para a assistência social. Então, todas essas receitas que são oriundas do Estado, da União, que são referentes à corrente, que não são para comprar equipamento ou construir, é referenciado nessa rúbrica.
Outras receitas correntes, 358.341,74. Essas outras receitas são receitas diversas. Então, as receitas que não se enquadram nas anteriores, elas são colocadas ali. Boa parte desses recursos geralmente é indenizações, restituições de valores de multas ambientais, multas diversas, acaba sendo relocado nesse local. Além das receitas correntes, que são receitas que podem ser gastas com recurso de capital, mas elas são originalmente destinadas a recurso de custeio, nós temos as receitas de capitais. As receitas de capitais, ela tem uma particularidade, ela só pode ser investido em patrimônio. Então, eu não posso pegar uma receita de capital e pagar a folha de pagamento. Operações de crédito, 251.100. Operação de crédito é que o município almeja pegar empréstimo. Então, a receita desse empréstimo ela é contabilizada como operação de crédito. Alienação de bens, R$5.000. Alienação é toda vez que o município vende um bem, essa receita ela não pode se tornar uma despesa corrente. Toda vez que vende um bem, ele tem que tornar-se outro bem. Então, nós temos que registrar na alienação de bens para que possa ser comprado outro bem para substituí-lo. Transferência de capital, R$ 36.304.876,36. Transferência de capital, neste caso aqui, é transferência referente a convênios. Então, todo e qualquer tipo de convênios que venha para o município de Vila Bela, que a sua destinação é exclusiva para comprar capital, que é reforma, construção, aquisição de bens, tem que ser registrado como receita de capital, porque ela é única exclusivamente para aumentar o capital do município. Totalizando R$ 36.560.976,36. Bom, como eu já disse, a gente tem 138 milhões de receita corrente, 36 milhões de receita de capital, R$ 4.760.100 de receita interorçamentária. Essa receita interorçamentária é a receita que o município paga da parte patronal do segurado. Então, o segurado paga para a Previdência um valor X e o município faz sua contrapartida na receita interorçamentária. Então, como que é uma transferência entre fundos, mas nós temos que fazer o registro dela, então, ela é colocada como uma receita interorçamentária, que é a parte patronal que o município paga para o regime de previdência municipal. Deduções por o Fundeb, R$ 13.453.444, totalizando um total de receita de R$ 166 milhões. Então, essa é a receita prevista para o exercício 2024. Vai realizar? Não sabemos. É uma previsão. Então, pode acontecer de frustrar alguma receita que esteja previsto, pode ser que algum convênio que esteja previsto não seja concretizado. Então, isso é uma previsão. Pode ser que aconteça e passe do valor, pode ser que não aconteça. Depois de distribuído as receitas, nós temos aqui as despesas correntes. Despesas correntes é referente às manutenções do município. Folha, combustível, material de expediente, tudo aquilo que é gasto para manter a administração. R$ 120.096.197. Despesa de capital, R$ 44.006.103. Aí vocês podem estar me questionando, por que minha despesa de capital aqui está maior que minha receita de capital? Eu posso pegar minha receita de corrente, que veio para mim lá, o FPM, e comprar máquina. Posso comprar outros equipamentos com a receita corrente. Eu não posso pegar minha receita de capital e pagar custeio,
mas a receita corrente eu posso fazer investimento. Então, além das receitas de convênio, o município ainda vai investir mais 8 milhões aqui em receita de capital. Reserva de contingência do RPPS. Essa reserva é a diferença entre a receita e a despesa do regime de previdência. A despesa do regime de previdência está incluso aqui nas despesas correntes. E essa aqui é a diferença da receita e da despesa do regime próprio. E a reserva de contingência, esse aqui é uma reserva legal, é uma obrigatoriedade constitucional, tem que ter uma reserva. E conforme a Lei de Diretriz Orçamentária, define o mínimo dela. Totalizando 66 milhões de reais o total das despesas previstas. Então, total de receita é igual ao total de despesa, gerando o equilíbrio fiscal igual exigido na lei na LRF. Bom, aqui eu trouxe de forma sintética e também como ficou distribuído esses 166 milhões. Bom, primeiramente eu já quero alertar vocês que esses percentuais aqui não se representam os percentuais constitucionais. Esses percentuais é referente ao orçamento total. Referente ao percentual, tem que ser feito outro cálculo, porque não é sobre a receita total. Os percentuais de educação, saúde e dos legislativos têm alguns critérios para ser feito e para ser calculado. A Câmara Municipal está orçada em 4.700.000. Gabinete do Prefeito, 2.412.000. Secretaria de Administração, 15.880.000. Aqui eu tenho que ressaltar que na Secretaria de Administração está incluso também o orçamento da Previdência, tá? Então não é só a administração, então aqui também tem o orçamento da Previdência Municipal. Secretaria de Planejamento, 513.000. Secretaria de Educação, 48.550.000. Secretaria de Cultura, 2.075.000. Secretaria de Fomento Agropecuária, 3.020.000. Secretaria de Saúde, 37 milhões. Secretaria de Infraestrutura, 36 milhões. Secretaria de Meio Ambiente, 1.040.000. E Secretaria de Esporte e Lazer, 3.360.000. Assistência Social, 4.519.000. Turismo, 1.579.000. Promoção da Igualdade Racial, 643.000. Secretaria do Distrito de Santa Clara, 1.283.000. E as duas reservas de contingência, 334.400 e 1.563.000, totalizando 166 mil reais. Bom, dessa forma ficou distribuído o orçamento. Essa é a apresentação que eu tinha para fazer, Kleber. Se alguém tiver alguma dúvida. Agradecer o Eli por ter trazido. Acredito eu que a Ana Schedler e a Isaleia estão aí. Acredito que ela tenha entrado em contato com cada um dos senhores secretários para se fazer, se elaborar essa lei orçamentária, né? E aqui a gente já detalhou ela. Acredito que hoje a gente vote ela em primeiro turno. Ainda há tempo de se fazer alguma alteração, caso necessário, né, Eli? Mas a gente precisa realizar a aprovação dela ainda este ano. Então, eu deixo aberto aos secretários e a todos os presentes, caso tenham alguma pergunta, algum questionamento, ou algo a acrescentar na lei, conforme apresentada aqui na nossa Casa Legislativa. E de antemão, eu peço, caso tenha alguém que não assinou a lista de presença, está rodando aí,
e fica aberto a todos os companheiros. Companheiro Edivaldo. Boa noite a todos. É só para... Porque eu estou vendo aí os orçamentos, e o que eu estou questionando aqui com os companheiros aqui é a questão do orçamento da Secretaria de Agricultura. Porque eu vejo que a agricultura cresceu muito, né? E está mais ou menos equivalente à Secretaria de Esporte. Então, estou achando que está meio defasado esse orçamento da Secretaria de Agricultura. Está aqui até o secretário de Agricultura, não sei o que ele acha também, se vai defender a pasta dele aí também, acredito que vai, mas eu acho muito pouco o orçamento da Secretaria de Agricultura. Boa noite a todos. Eu também concordo com o posicionamento aí do Edivaldo. Realmente, a Secretaria de Agricultura está sendo prejudicada porque o orçamento aí dela está pequeno. Pelo tamanho da demanda, que é uma secretaria que cresceu muito, né, vários equipamentos, e a gente vê que o produtor precisa muito desse apoio da secretaria, principalmente na agricultura familiar. E esse recurso aí está bastante pequeno para tocar o ano de 2024. Até sugerir aí que se pudesse tirar um pouco da Secretaria de Esporte e Lazer e colocar na agricultura. Só complementando o que os companheiros vereadores Edivaldo e Mano Dário colocou, na Secretaria de Fomento e Agropecuária, em 2022, para o pleito de 2023, nós aprovamos o orçamento de R$ 9.585.500 para 2023. E eu vejo que diminuiu bastante para a pecuária, né? Para a Secretaria de Agricultura, 3 milhões e 20. Se houve, realmente estamos buscando, o presidente da comissão está buscando para ver o que foi retirado da agricultura. É um valor, se nós formos comprar aí 4 tratores, esse orçamento já foi pela metade. Achei. Então, aqui, ó, agricultura familiar, né? Se tem aqui, em reunião com a contabilidade da prefeitura sobre esses questionamentos, é o seguinte: a previsão que foi colocada nesta lei orçamentária, pelo que foi passada à nossa comissão, seriam basicamente dos recursos do município, né? Então, o que está previsto para o município investir, digamos assim, com recursos próprios. E aí todos os outros convênios para aquisição de tratores, caso se concretizem, serão enviados para se realizar. O porquê que foi a justificativa que fizeram desta maneira, e ele pode nos ajudar. No ano passado, eu lembro que a gente, na primeira LOA que recebeu, era 200 e poucos milhões. Então, se cria uma expectativa alta de convênios que se está por vir ainda e muitas vezes não se concretizam. Então, foi colocada a parte prevista do município e, em caso de convênio ou alguma coisa, quando tiver um andamento melhor, será encaminhado e adicionado isso. Então, para não se criar uma LOA, eu acredito, pelo que eu acompanhei, como a Rosicler falou, no ano passado foi colocado 9 milhões para a agricultura, eu acho que a gente não executou 3, né? Então, fica uma coisa, numa expectativa muito fora. Então, cabe o secretário, juntamente com toda a equipe do Executivo, correr atrás, bem como os vereadores que já o fazem para se complementar isso e a gente conseguir um valor de aporte financeiro muito maior na agricultura, pois sabemos que o nosso município é um município aí onde 60% da população praticamente está na zona rural, um município muito produtivo e, sem sombra de dúvida, precisa de todo o apoio e todo o respaldo do Poder Executivo.
mas se a Ana, a Isaleia ou o próprio Osiel, que é o secretário da pasta, tiver algo a acrescentar, ou o Bruno, que é a administração. Tá certo isso, Eli? O vereador Kleber, no caso, mas aí tá todas secretaria aí vai ser do recurso próprio, né? Ou só a de secretaria de... Não, a grande maioria das secretarias, no debate que nós tivemos, se passou realmente o que o município, ou mesmo que convênio já está encaminhado, já está, vamos dizer, garantidos, assim, digamos assim, já está garantido ou bem adiantado. Aí o restante não está aqui. Talvez você veja algumas secretarias com um valor muito mais alto, mas é devido à saúde, já tem o percentual mínimo previsto por lei e os repasses próprios, né? Assim como educação, a própria administração é um valor alto, mas tem a questão da previdência junto. Então, por isso que algumas com um valor bem mais alto, mas se a gente for pegar as demais secretarias aí, é em torno de 3, 4 milhões, que é o que o município tem previsto de arrecadar, distribuído dentro dessas secretarias, resguardando as prioridades de cada uma. Oi. Só para pegar uma referência, já que o vereador Mano citou a Secretaria de Esporte, então por que está 3.360.000 do esporte? Tem algum investimento, alguma obra em cima disso aí? E quanto que foi do ano passado que foi? Estava previsto quanto que foi executado da Secretaria de Esporte? Vamos ver aqui o que o vereador tem a contribuir. Só para ajudar o Edivaldo ali, o esporte, Edivaldo, tem alguns recursos que está previsto entrar, né? Que nem recurso para ginásio, compra de ônibus, recurso para comprar carro, por isso que está esse valor, né? Agora, se não tiver na lua, se o recurso vier, aí fica difícil, né? Por isso que está esse valor aí, para poder... Tá, mas então não se quer for, dizer que vai entrar dinheiro. Tá, mas nessa linha de raciocínio então sua aí, então não tem nada previsto na Secretaria de Agricultura para vir? Se você seguir essa linha de raciocínio sua aí? Na agricultura se quiser aqui ler ponto a ponto aqui, mas tem orçado aquisição de maquinário, construções de guapões e eu vou passar para a Rosa. Em 2021, nós tivemos um orçamento da agricultura de 7.905.000. Para 2023, a agricultura foi o valor total que nós passamos lá de quase 9 milhões, né? 9.585.000. Então, no orçamento de 2021, sem pensar, ele já tinha 7 milhões. Então, caiu muito para esse ano. Mas eu vou procurar aqui no QDD, onde você estava. Você quer que leia a rúbrica de todas as... Hã? O esporte a gente sabe que tem já tem algumas coisas na construção de campo society, construção de quadra, aquisição de ônibus, que está aí, está nesse valor, não está, ele não colocou. Estava lá. Mas só um minuto que nós vamos achar aqui já. Mas essa diferença, Rose, é o que foi justificado que este ano a prefeitura não lançou os convênios para nós vamos buscar emenda para se adquirir tantos tratores. Esse ano não foi lançado porque ainda não está viável. E nos outros anos tinha previsão ou algum deputado, algum senador havia prometido que ia enviar recurso para um trator, já foi colocado nas outras loas. Esse ano só está aqui questão de convênio, de emenda, já, vamos dizer assim, praticamente certas. As outras não foram lançadas. Então, os 3 milhões aí para a agricultura seria praticamente de recursos do município mesmo. Oi, mas não tem uma previsão aí, parece que já ouvi um comentário só de um APC para a agricultura, só de um APC já está previsto esse? Um recurso para uma... Eu vou falar as rúbricas que estão.
Nós estamos lá na Secretaria de Fomento e Agropecuária, construção de galpões agrícolas, 150 mil, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, 200 mil, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 180 mil, aquisição de patrulha mecanizada, 160 mil, apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, 50 mil, folha de pagamento, 530 mil reais. Manutenção da Secretaria de Fomento à Agricultura, 1.200.000. Isso inclui essa manutenção de áreas, material de consumos, recursos não vinculados. Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva, 50 mil. Incentivo ao melhoramento genético do rebanho leiteiro, 50 mil reais. Cursos e palestras seminário anual para os produtores rurais, 50 mil. Apoio à agricultura familiar. Esse apoio à agricultura familiar, que está o pequeno aqui, né, que é 50 mil. E esse apoio à agricultura familiar são as represas, são os drenos, né, são... Não? Agricultura familiar, isso não é apoio? Né? Então, mas é apoio à agricultura familiar. Os kits de irrigação, tratores, PC. Né? Programa de Desenvolvimento da Piscicultura, 50 mil. Apoio à realização da Expobela, 50 mil. Perfuração de poços artesianos em todos os povoados do município, 50 mil. Apoio e criação de cooperativas e associações rurais. Implantação do Centro de Zoonoses, 50 mil reais. Implantação do controle de qualidade de produtos, 50 mil. Incentivo à alimentação da bacia leiteira, 50 mil. Na verdade, só estão as rúbricas. Se tiver convênios ou aumento, vocês vão pedir para aumentar, fazer o orçamento, né? Porque tem a... O Eli vai explicar o que eu quis dizer sobre o que está aí, só ser o recurso do município aqui. Pelo que a Rosicar leu aí, tem algumas atividades, pelo valor, parece pouco. Por exemplo, patrulha mecanizada, 100 e poucos mil, parece pouco. Mas, de repente, se a prefeitura conseguir um convênio para comprar patrulha mecanizada, todo convênio ele exige uma contrapartida. A contrapartida já está assegurada. Então, é só fazer a abertura da rúbrica referente ao convênio e fazer a aquisição, que a contrapartida já está dentro do orçamento. E, ao mesmo tempo, também já está aberto a ficha orçamentária. Então, a parte orçamentária, muitas vezes, talvez seja mais fácil, porque você pode fazer uma alteração de fonte de recurso, você pode fazer um ou outro manejo, que você consiga fazer essa questão de forma ágil. Então, a prefeitura pode usar esse tipo de situações. Mas, pelo que eu observei, também, a gente tem que observar como está sendo a execução do município nessas atividades. Então, talvez está achando pouco, mas na hora que a gente vai olhar a execução está baixa. Então, talvez o gestor da pasta talvez não está realocando as despesas nas dotações corretas. Então, tem que observar isso aí certinho, vocês como vereadores, pegar um anexo 11 executado e comparar se realmente o valor daquela dotação, daquela atividade está compatível com o que está mandando de orçamento. Se está abaixo, se está a menos. Então, ali vocês vão ter uma real noção se aqueles 50 mil para a agricultura familiar é suficiente ou não. Porque talvez ele gastou esse ano 30 mil. Entendeu? Está lá lançado como empenho 30 mil. Quem vai fazer o orçamento, ele vai pelo que está sendo realizado, pela série histórica. Então, muitas vezes a gente pensa, está vindo pouco, mas a forma da execução talvez não está sendo, ou não está sendo gasto. Então, tem que observar muito bem como está sendo feita a execução para saber se o recurso está alocado está pouco ou se está muito. Vereador Aroeira. Boa noite a todos. Gente, 1.283 mil para o Distrito de Santa Clara. Desculpa, 1.283.000. Acho que é a mais baixa ali, das que tem umas atividades. Se nós vermos hoje o tamanho do Distrito de Santa Clara, para receber 50% do gabinete do prefeito, colocar aqui pelo gabinete, o gabinete gasta o dobro de um distrito daquele tamanho. Então tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa que está errado. Porque, olha, 1.283.000. Aí você vai lá na Secretaria de Esporte, 3.360.000. Aí você vai na agricultura, que temos hoje 3, 4 tratores rodando lá no distrito, tem 3 milhões e pouco. Então, acho que tem alguma coisa errada aí. Pelo que é observado na LOA, vereador Aroeira, é que basicamente o orçamento da ponta do aterro, se você for ver ali, é a questão de manutenção de prédio, pessoal e tal, porque saúde passa pela Secretaria de Saúde aqui. Então, hoje ainda não se tem essa independência financeira lá dentro, porque, tipo assim, se você for ver hoje, tem 4, 5 tratores, a Secretaria de Agricultura do município dá assistência lá, compra de disco, manutenção, educação. A Secretaria de Educação faz, Cultura, a Secretaria faz. Então, toda essa outra parte aí, que se a gente fosse transferir única e exclusivamente para o Distrito de Santa Clara, ele levaria muito. Poderia se pensar, se discutir, aí já é uma questão mais realmente de gestão, se o prefeito vai passar tudo isso única e exclusivamente para a Secretaria Distrital. Hoje não é, por isso se tem esse valor mais baixo. Então, se a gente pegar ali, se eu não estiver enganado, tem a questão de prédio, tem a questão de prédio, questão de aquisição de um veículo, manutenção, algumas coisas nesse sentido. Vereador Kleber, aí assim, eu fiquei mais preocupado ainda quando o senhor disse que a Secretaria Distrital lá citou o exemplo que a educação e a saúde não está vinculada lá, em relação à Secretaria de Fomento e Agricultura. Eu acho, continuo afirmando que esse orçamento da Secretaria de Agricultura está muito baixo, pelo tamanho que a agricultura hoje tem no município de Vila Bela. Nós não geramos nada, então. Nós ficamos porta fechada, porque se nós temos lá maquinário, nós temos isso, tem aquilo, aí eu preciso comprar uma peça para o trator. Não quero dizer que não está acontecendo pela secretaria aqui, mas eu preciso comprar uma peça. Eu tenho que pedir ao secretário. E aí o nosso, sempre ele vai ficar por último. Sempre nós temos maquinário, nós temos caminhão. Nós temos lá um caminhão-pipa que está quebrado há quanto tempo e não tem recurso. Aí nós temos que depender da secretaria daqui. Tudo que nós vamos fazer em Santa Clara, nós estamos dependendo da secretaria daqui da sede. Então lá não é uma secretaria. Então, para mim, não é uma secretaria. Uma secretaria que tem um secretário e tem que dar benção para o outro secretário que é igual a ele, para mim, não é uma secretaria. O secretário ser subordinado a outro secretário. É isso que está acontecendo com a Secretaria do Distrito de Santa Clara. Você lê aí, Rose, o que está previsto na Secretaria. Secretaria de Distrito de Santa Clara. Aquisição de equipamentos e materiais permanente. R$22.000. Construção da sede própria da subprefeitura. R$159.000. Aquisição de imóvel para construção de prédio público, 106. Aquisição de veículos na comunidade Santa Clara, 150.000. Perfuração de poços artesianos na comunidade Santa Clara, 114.000. Ampliação da rede de água do distrito de Santa Clara, 53. Folha de pagamentos e encargos sociais, 609.000. Apoio à realização das festividades da Santa Clara do Monte Cristo, 27.000. Manutenção de atividades, desenvolvimento e gestão de Santa Clara, totalizando 1.897.000. Mas ainda vendo sobre os outros orçamentos dos anos anteriores, uma das únicas secretarias que diminuiu realmente até agora é a Secretaria de Agricultura. Mas eu quero aqui já, presidente Kleber, colocar sobre a Secretaria do Meio Ambiente.
nós temos ali 1.040.000. Só um pouquinho, Rô, só para encerrar da Santa Clara aqui, o Moacir quer falar, aí nós vamos no meio ambiente. Boa noite, presidente Kleber, boa noite, secretários, colegas vereadores. Complementar o raciocínio do vereador Aroeira, dizer que realmente chegou um momento de desenrola Vila Bela. Então, nós precisamos gerar uma independência para a Secretaria do Distrito de Santa Clara, que realmente não é justo a gente ficar totalmente refém, costumo dizer que fica refém. Nós estamos aqui há cerca de 20 dias para o término do ano de 2023. Não tivemos um campeonato aberto, se vocês compararem. Então, nós temos hoje o início do período chuvoso e nós estamos com o nosso caminhão-pipa lá, travado. Então, são certas situações que realmente a gente precisa avaliar. Nessa questão mínima de independência. E 1.200.000, não quero dizer aqui que gera um descaso do secretariado da sede. Mas, gente, fica inviável. Nós estamos praticamente num território que equivale a mais de 35% do território do município. E ele é cuidado por uma secretaria onde que os recursos não chegam, está chegando aproximadamente os 50% do recurso hoje destinado para o gabinete do prefeito. Então, vejo uma injustiça nessa questão. A gente poderia, senhor presidente, estar revendo e ampliando as possibilidades de independência. Diminuiu 1 milhão em relação ao ano passado, vereadora Aroeira. Vereadora Aroeira, se parar para identificar lá nos eventos locais, R$7.000. Gente, isso aí não faz nenhum evento de esquina. Então, a gente tem que analisar e colocar o distrito também com uma igualdade com as demais secretarias, ter um pulso firme e umas pernas independentes. Com relação à questão de evento, festividade do Distrito de Santa Clara, a Secretaria de Cultura tem um recurso, tanto que é com o recurso da Secretaria que a gente faz o evento de lá. Então, com relação ao evento de lá, já tem o recurso disponibilizado pela Secretaria de Cultura, que é onde fez toda a parte da estrutura, do evento que houve lá. Então, é só para entender que as outras secretarias, eu estou citando a minha, sim, a cultura, sim. Existe o recurso já destinado especificamente, que é o que na verdade, que dá o suporte para o evento. Eu acredito que é uma cobrança válida do vereador Aroeira, do vereador Moacir, sobre essa independência. Eu acredito que precisamos, essa independência financeira lá, precisamos trabalhar isso, ver a viabilidade, sentar junto com o prefeito, mas da mesma forma que às vezes a gente fala, está empatado por isso. Se hoje, muitas vezes, uma licitação de uma secretaria que vai atender todo o município já é difícil, se cada região for ter que fazer o seu trabalho licitatório para executar determinado serviço, às vezes a gente acha que vai agilizar, mas, na verdade, pode atrapalhar. Mas é um caso que eu acredito que tem que se debater. É uma política que sempre foi assim, mas não é também falar que sempre tem que continuar, vereador Aroeira? Então, eu acredito que é válido reunir os representantes da região da Ponta do Aterro e junto com o Executivo e esta casa, e a gente começar a se trabalhar. Mas só para ressaltar, do jeito que veio reforçando, 1 milhão é basicamente para as despesas básicas. Todas as outras secretarias têm valores que são destinados àquela região, assim como as outras localidades nossas que também têm
uma certa distância, tem uma demanda grande, mas que acaba sendo assistida pelas secretarias aqui do centro, apesar de um único distrito nosso ser a Ponta do Aterro, Santa Clara do Monte Cristo. Rosicler, Meio Ambiente. Só complementando Santa Clara, lembrando, vereador Aroeira e vereador Moacir, que a folha de pagamento fica com metade disso daí, tá? 609 mil é só a folha de pagamentos e encargos sociais. É justamente o recurso de manutenção da secretaria. Aí né, é onde explicado. que nós, vereador Kleber, estávamos em reunião e falamos, nós precisamos parar de fazer o Ctrl+V e fazer um orçamento realmente real, daquilo que o nosso município precisa e gasta. Porque geralmente se faz assim, vem o orçamento, a LOA do município, da seguinte forma, nós precisamos disso, mas na ilusão é como estava o ônibus. Só lá, a aquisição de um ônibus para o esporte lazer, 50 mil reais. Nós sabemos que com 50 mil reais não se compra um ônibus, mas está lá a receita. Então, é isso que a gente vem pedir para o secretariado, né, para quando nos manda esse orçamento, que já mandar um orçamento real, do que realmente é. Porque não adianta eu ter só a rúbrica e o valor pequeno. Né? Se pegar um exemplo, quando isso acontece, é um ônibus para o esporte. Aí vem nos pedir mais autorização para a compra desse ônibus. Aí precisa de um ônibus da saúde. É todo o desgaste que a população realmente não entende. Então, se nós tivermos um orçamento real e adaptado, esse desgaste total não vai ter, porque já foi orçado e planejado. Sim, no que iria fazer. Mas né? é só uma observação, como foi colocado pelo Eli e explanado aquele dia pelo assessor contábil e pela contadora da prefeitura, basicamente se tem garantido, tá nesse orçamento, por isso que se houve uma queda de 200 e poucos milhões para 160 e poucos milhões, 166 milhões para o próximo ano, porque colocou o que realmente está, digamos assim, garantido, está já acordado. Então, seriam colocados o que o município tem a investir ou as contrapartidas já de um futuro convênio para aquisição ou realização da ação prevista na LOA. Foi isso que eu consegui entender e acho que ficou um pouco mais real do que a gente falar que Vila Bela vai ter 200 e poucos milhões para se investir, para se executar no ano que vem e depois 50% disso não acontece, né? Dentro da Secretaria do Meio Ambiente, quero aqui colocar, não existe nada, quero fazer a emenda para que seja colocado para os brigadistas, né? Porque esse ano mesmo, que demorou mais as chuvas, nós tivemos inúmeros focos de incêndio e uma correria, não conseguia se manter, e nós não temos nada previsto no orçamento para isso. Então, que seja feita uma emenda para que tenha um planejamento. Oi? Pode. Né? Mas que tenha essa emenda seja colocada para que tenhamos os brigadistas. E algo já determinado, porque não é só isso, nós precisamos ter respaldado, né, um caminhão-pipa, algo para fazer esses corres que não tem no orçamento. Nada previsto para esses focos de incêndio que nós tivemos nesse ano. Paulão, tem alguma coisa a acrescentar nesse ponto? Qual foi o trabalho previsto? O município prevê essa contratação através do município, do Estado, ou porque não consta na LOA? Boa noite a todos. Respondendo à vereadora Rosicler, o Estado tem uma parceria, né, com o município. Todo ano, a partir do mês de julho, vem o curso através dos bombeiros e é realizado um contrato de 3 a 6 meses. Que se encerra esse contrato, com duração de 3 a 6 meses. Esse ano nós tivemos uma seca que ninguém esperava, né, prolongou, e realmente tivemos dificuldade.
Mas em relação à contratação do brigadista, né, que realmente o município tem necessidade, poderia colocar o guarda-parque, entendeu? Criar, colocar na LOA, porque já abrange a questão seca e o período chuvoso, que nós precisamos, né, de suporte, né, na cascata, nas trilhas. Então, realmente, essa mudança, se puder ser feita, dá para colocar. Mas em relação às queimadas aí no período da seca, nós temos suporte do Estado e o município também dá esse suporte para esse combate. Caminhão-pipa, vejo que os vereadores estão todos presentes aqui, né? Eu acho que tinha que fazer uma força-tarefa também para correr, não só pela Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, de Obra, e empenhar para colocar um maquinário, um equipamento dentro da Secretaria de Meio Ambiente, para que nós possamos ter essa estrutura aí e poder realmente, de fato, dar um suporte legal para a sociedade. Era só isso. Ok, então está aí a sugestão de emenda. Aí a gente precisa ver de que forma, se brigadista ou... O senhor disse guarda-parque. Gostei, porque o guarda-parque ele pode ser tanto na parte da seca, com o fogo, e na época de chuvoso, as suas trilhas, né? Só precisa estar atento, Segurança, porque parque. se você colocar guarda-parque, como que ele vai agir fora do parque, né? Então a gente tem que achar um meio termo aí, Achar um meio termo que a gente para se atender tudo, né? Então fica aí a emenda. Mais alguém? Vereador Elias, presidente. Oi. Pessoal, a todos boa noite. Eu quero aqui parabenizar o nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, no qual o vereador Kleber, e também parabenizar todos os vereadores. Ô, Eli, dentro dessa reserva de contingência, reserva legal, RPPS, o que está ali? Só para mim ter noção, que eu estou meio perdido. Nós temos selo verde desse parque. Onde está esse selo verde? Existe isso? Esse recurso? Oi. Bom, a reserva legal do RPPS é a diferença da receita e despesa do regime próprio de previdência. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Nós temos aqui 5 milhões de contribuição que o funcionário paga para a previdência própria. Nós temos mais 4 milhões e 700 que o município paga por regime próprio. Totaliza aqui aproximadamente 11 milhões de reais. Pega esse 11 milhões de reais e subtrai aquilo que o município, que a Previdência está gastando com aposentado, auxílio doença. Então, abate tudo isso aí, a sobra, a diferença é a reserva legal do RPPS. Se não tivesse essa reserva legal do RPPS, ia ter um valor aqui na despesa, como que o município tivesse arcando com mais. O município ia ter que arcar com mais recursos para poder cumprir com a reserva. Então, o que isso quer dizer? Que hoje, o total que se arrecada de previdência entre o funcionário contribui, mais o que a prefeitura paga, ainda sobra 1.633.000. Isso aqui é de sobra desse recurso. Isso aqui não quer dizer do rendimento do recurso que já está guardado. Esse rendimento aí, ele só é realizado quando você saca. Então, toda aplicação que você está investido, a realização do rendimento
que está lá só é efetivada no momento que você resgata. Então, quanto o município, quanto a Previdência não resgatar esse recurso, aquele valor lá ele não é efetivado. Então, ele só é efetivado a partir do momento que a Previdência começa a resgatar ele. A partir do momento que ela começa a resgatar, começa a realizar aquele rendimento daquele recurso guardado. E aí, esse rendimento ele começa a entrar como receita. Enquanto a Previdência não precisa, ele fica guardado lá e não sendo realizado. Então, ele não conta ainda como receita. A reserva de contingência é uma reserva do recurso próprio do município. O município tem que guardar essa reserva de contingência para quê? Não teve um ano aí que deu umas tempestades e levou ponte, levou um monte de coisa? Nessa situação, se o município... o município não é calamidade pública, pegou fogo em ponte, o município tem nessa reserva, ele pode abrir crédito extraordinário, o que é o crédito extraordinário? É um crédito que ele abre por decreto, ele é obrigatório, a Câmara não vota, mas é obrigatório informar a Câmara. Ele usa esse recurso. Por quê? Esse recurso ele é destinado para isso. Mas, quando vai chegando durante o ano, não aconteceu essas situações de calamidade pública, não precisou, aí ele começa a remanejar esse recurso para as demais despesas. Então, ele pode mudar esse recurso para manutenção de pessoal, e aí vai. Um exemplo recente, que a gente utilizou essa reserva de contingência, usou crédito extraordinário, foi na questão da Covid. Então, quando teve a Covid, gerou uma calamidade pública, a gente precisou gerar um custeio, comprar equipamentos que não estavam previstos no orçamento. Ninguém tinha previsto a pandemia. Então, houve-se a necessidade de abrir crédito extraordinário, utilizar as reservas de contingência para poder suprir a demanda. Certo? Mais alguma dúvida? Sobre o selo verde. O selo verde, acredito que é um repasse extraordinário do ICMS, devido a vocês terem uma reserva legal do Estado e não pode ser uma área produtiva, aí o Estado faz uma compensação financeira com o ICMS ecológico, e esse repasse vem dentro do repasse ICMS mensal. Só para contribuir mais um pouquinho, foi falado do esporte e da comunidade Santa Clara, né? E eu vejo assim, tivemos uma reunião aqui, foi convidado, né, todos os vereadores, para discutir a LOA. Na reunião estava eu, Kleber, a Rose e o Elias, né? E assim, nós entramos na matéria do esporte e vimos o apontamento lá que não existe, do meu ponto de vista. Porque está lá, comprar um ônibus com 50 mil, não tem como. Aí está lá mais 50 mil para fazer aquele ginásio Oreste. Todos nós sabemos que já tem um recurso que é para melhorar aquele ginásio lá, ou para fazer um ginásio. Já tem 200 e poucos mil. E um ginásio menos de R$500 mil não faz um ginásio. Aí está lá, lançado lá 50 mil. E fomos vendo essa situação que foi arrumando, que chegou naquele valor ali. É aí que a gente tem que analisar. Se todo secretário discutiu com o contador os valores, ele ia dar um valor correto. E lá na comunidade de Santa Clara, Aroeira, todos nós sabemos que, por exemplo, tem uma quadra de esporte lá em Santa Clara que inaugurou esses dias. Não sei se inaugurou já, mas de onde que é? É da pasta lá da secretaria ou é do esporte? É do esporte. Se vai inaugurar uma creche lá, é da onde? Da educação. Se vai inaugurar um posto de saúde, de onde que é? Da saúde. Não quer dizer que tudo que vai para Santa Clara está nessa secretaria. O que vai para essa secretaria está ali especificado, o que vai fazer. Há obras. Tem o serviço da obra lá. É da Secretaria de Obras daqui. Se for para colocar lá em Santa Clara
todos lá, aí tem que ter a secretaria adjunto, ou tem que ter diretor para poder colocar no orçamento. Mas eu vejo assim, a secretaria que tem todo da sustentação lá, e se nós tira do esporte, vai acabar até atrapalhando também a comunidade de Santa Clara, porque talvez tenha um projeto para lá, vai acabar tirando e depois não vai dar certo. Zéia, você não entendeu minha colocação. A minha colocação é que nós somos dependentes das outras secretarias. Essa é a minha colocação. Que tudo que a gente vai fazer, a gente depende de outra secretaria. E nós temos que começar a andar com as nossas próprias pernas. Eu sei que a educação, a saúde, nós não vamos conseguir andar lá na ponta do aterro com a nossa própria perna. Mas a agricultura, nós temos condições, sim, de andar com a nossa própria perna. O esporte, nós temos condições de andar com a nossa própria perna. Como não? Temos condições, sim. Saúde e educação é uma coisa diferente. Agora, a coisa básica, infraestrutura, cara, nós temos maquinário lá hoje que nós não precisaria de maquinário daqui da sede. Mas tudo nós depende de quem? Do Benerval. Depende da agricultura, do Osiel. Nós não temos perna, nós não temos viabilidade para falar assim, nós temos uma licitação, quebrou um trator aqui, nós vamos lá em Pontes de Lacerda comprar a peça porque está licitado. Nós temos que pôr um trator em cima, mandar para Vila Bela. Nós não temos, nós queremos andar, Isaías, com a nossa própria perna, tanto no esporte, quanto na agricultura, quanto na infraestrutura. Saúde e educação é uma coisa à parte. É uma coisa à parte. É isso que eu estou defendendo aqui para o Distrito de Santa Clara. Ok. A secretária de Turismo, Rayane. Gente, quem tiver algum questionamento, alguma coisa, vamos dar uma agilizada, que ainda nós temos a sessão ordinária daqui a pouco, para a gente conseguir dar andamento, mas vamos discutir o que tiver que ser discutido. É só para a gente dar uma agilizada no processo. Só para responder o presidente Elias, que ele perguntou, o município, na verdade, recebe o ICMS ecológico, e esse ICMS ecológico relacionado é proporcional às terras indígenas do município e ao parque. Aí poderia ser parque estadual, municipal ou nacional. No nosso caso, a gente recebe pelo parque estadual e a gente tem 3 áreas indígenas no município. Aí nós recebemos o ICMS relacionado a isso. Ok, vereador Nego. Boa noite a todos. Primeiro, eu só quero matar uma curiosidade, que se ele puder responder, essa reserva emergencial lá, ela fica no caixa ou só no orçamento? Bom, aqui ela é orçamentária, mas ela pode ser usada também como sistema de contingenciamento. Então, vamos supor que o município não está tendo uma boa arrecadação, então ele pode não mexer nesse recurso e deixar ele quieto aí e não utilizar. Se ele está tendo receita ou excesso de arrecadação, ele pode utilizar esse recurso para fazer outra manutenção. A reserva, ela é, nesse caso aqui, simplesmente orçamentária. Tá? Então, o que é? Você reserva uma parte do seu orçamento para você atender a demandas que estão fora do seu escopo ou situação emergencial. Então, igual o caso de uma calamidade pública. Eu não tenho previsão de uma calamidade, não vou prever, não tem como eu prever uma situação de pandemia, por exemplo. Aconteceu, o que eu vou fazer? Vou anular de uma atividade? Posso anular também, mas eu posso emergencialmente utilizar a reserva de contingência no dia 31 de janeiro para atender uma pandemia. Então, ela tem uma restrição de utilização, tá? Eu não posso, dia 31 de janeiro, anular ela, exceto em situações de calamidade e catástrofe. Fora isso, eu tenho que seguir as orientações que estão na LDO para utilização. Na LDO tem lá os requisitos necessários para a utilização dela. Eu não sei como está a LDO daqui, mas geralmente, nas LDO que eu elaborava, a gente fatiava a utilização dela em 3, 4 vezes. Então, chegava em agosto, você já sabia que não ia ter mais situação, já não tinha mais previsão de ter uma catástrofe, então você acabava utilizando ela já para a manutenção
toda a prefeitura, ou até mesmo da própria Câmara. Então, ela não é restrita à utilização simplesmente para um determinado assunto. Não, tá bom. Eu já sabia mais ou menos disso, porque assim, é que na realidade, no Brasil, o orçamento ele não é impositivo, né? O prefeito, se ele quiser, ele mexe em quase tudo aí, né? Em alguns índices, alguns limites já aprovados pelo próprio orçamento, né? Os percentuais para suplementação, crédito adicional, muitos já têm um limite na própria lei, né, lei orçamentária, e o que não tem a Câmara, né, quando o prefeito manda, a Câmara acaba debatendo e aprovando. Eu quero assim, tirar uma curiosidade minha. O correto para se elaborar um orçamento seria o prefeito dar liberdade para cada secretário falar o que ele pensa. Então, assim, eu não sei se em Vila Bela, posso estar totalmente errado, eu não sei se em Vila Bela, quando se vai elaborar o orçamento, o prefeito, o secretário de administração, de planejamento, chama cada secretário, Paulão, vem cá. Você tem aqui 3 milhões para gastar, você quer gastar em quê? Chamam o secretário para fazer o orçamento em Vila Bela? E o secretário define o que quer fazer. É isso? Secretária de Planejamento aqui vai responder. É enviado por e-mail a solicitação, e aí depois é sentado com o contador e inserido, alimentado na Lua. O que tem já foi executado é excluído. Entendi. Na realidade, o que eu vejo? Esse orçamento ele está mais real em relação ao do ano passado, né? Isso é uma cobrança que eu sempre fiz, porque você faz um orçamento só de, né, totalmente fictício, isso é ruim. Esse aqui é o tipo de orçamento que ele prestigia a Câmara, que ele valoriza o poder legislativo, porque o prefeito vai acionar a Câmara muito mais. Correto? Então, isso é importante, fazer um orçamento enxuto, né, para que possamos, assim, ser mais valorizado. Agora, o que precisa mesmo é que o prefeito usasse o orçamento conforme está orçado. Infelizmente, não ocorre isso, porque não tem uma imposição para o prefeito, falar, não, você vai ter que gastar isso dessa forma. Ele muda tudo se ele quiser, ou pelo menos parte. Ele tira de uma secretaria, passa para outra, né? Em alguns momentos, pela liberdade que o próprio orçamento já dá para ele, alguns percentual, e em outro lado, ele pede autorização para a Câmara, e a Câmara acaba jamais negando isso ao prefeito. Então, o que eu vejo? Quando você vê lá um valor irrisório para determinada ação, e se, de repente, o município consiga adquirir convênio para essa ação, é coisa mais simples o prefeito resolver isso, né? Principalmente pedindo autorização para a Câmara. Então, esse aí é o tipo de orçamento que valoriza o Poder Legislativo, porque é um orçamento mais real. Agora, o que precisa em Vila Bela? O Aroeira fez uma colocação pertinente. Nós temos a Ponta do Aterro, que, às vezes, você tem lá, você não tem o poder de nada. Você fica dependente do Berneval, que está a 200 quilômetros da Ponta do Aterro. Né? De repente, você fica dependente do Paulão, que está a 200 quilômetros da Ponta do Aterro. E aí está lá a Maria das Neves, liga para o Berneval olha assim, vai atender mais tarde. Né? O Berneval está lá no Palmarito fazendo outra coisa, o Paulão está lá visitando o Rio Guaporé, lá no Sararé. Então, é ruim isso. Eu acho que chegou a hora, só que isso depende também de ação política, de boa vontade do prefeito, de dar autonomia para a Ponta do Aterro. Não autonomia total, mas pelo menos uma autonomia mínima. Porque não pode, é um distrito daquele porte, ficar refém, né, da administração aqui central. Agora, isso aí é uma ação política, né? Isso aí é uma vontade do gestor, porque você não vai também direcionar todo o poder
o administrador da ponta do aterro, que ele não foi eleito, né? Ele não foi eleito para gerir de forma completa, mas tem, sim, que achar meios para que a ponta do aterro possa ter ali uma liberdade maior. Isso, eu acho que esse orçamento, só queria dizer que é um orçamento mais real e é um orçamento que o município tem que seguir nessa linha aí. Então, nesse aspecto aí, eu quero até parabenizar o doutor André, porque ele está trazendo uma realidade, né? Aliás, está trazendo um orçamento mais próximo da nossa realidade. Hein, vereador Clodoaldo, eu acredito, vereador Aroeira, que realmente essa independência é importante, mas a gente dá um passo de cada vez, né? Eu acredito que do que a ponta do aterro era há algum tempo, já está bem mais independente, porque eu me lembro que antes ia os maquinários 2 vezes no ano lá e ficava. Exatamente, então, demos um passo de cada vez, né? Se nós querer correr antes de andar, nós tropica e cai, né? Então, vamos devagarzinho e eu acredito que o Nego falou, foi certo aí, a gente fazer esse trabalho junto ao Executivo e de maneira gradual a gente ir conseguindo essa independência lá. Gente, mais alguém quer fazer alguma colocação? Maria das Neves, vereadora licenciada, hoje a subsecretária distrital. Uma boa noite a todos. Só deixar uma contribuição. Realmente, o que foi ponderado aqui nessa noite sobre o Distrito de Santa Clara, não somente o Distrito de Santa Clara, mas outras comunidades de médio porte, realmente. Essa questão da independência financeira, devemos bater sim nessa tecla, é um planejamento do Executivo, porém precisa ser colocado em prática. Nós vemos, vereador Clodoaldo, essa importância da dependência financeira, independência, né, que hoje é dependente de várias secretarias que nós temos hoje aqui no centro da cidade. Nós vemos que o quanto as secretarias atendem lá o nosso distrito, mas se hoje nós pensarmos em ter já somos subsecretaria, ser realmente uma secretaria primordial na sua totalidade, vai trazer muito mais benefício e, quem sabe, um pouco mais de sossego para o Executivo e também para a população e demais secretários que atendem lá. Hoje, eu sempre costumo dizer que Santa Clara já é uma mini cidade. A estrutura que ali compõe aquela secretaria, a gente sente na pele a realidade e sente essa necessidade dessa independência financeira. E nada melhor do que hoje, nós estamos aí nesse estudo, de pensar para daqui a algum tempo já se tornar totalmente independente, 100%. Obrigada. Oi, mais alguém tem? Vereador Flávio, ex-vereador, mas não perde o título, né? Hoje nosso secretário desta casa. Boa noite a todos. Só para dar uma pequena contribuição no assunto que predominou, acho que acredito eu um pouco hoje aqui, que é essa situação da independência de Santa Clara, independência financeira, né? E a gente vê assim que não seria, vereador, nenhuma discussão na LOA em relação a isso. Creio eu que a gente tem que voltar lá atrás e trabalhar em mudanças na lei que criou o distrito. Acredito eu que seja lá que vai ser, tem que trabalhar. Lá ele deve ensinar para que foi criado, lá cita com certeza as independências, por que foi criada a secretaria, como foi colocado, e lá que eu acho que tem que propor de ter mudanças, que tem que haver, creio que emendas tal, para que possa buscar na lei essa independência de determinadas, vamos supor, secretaria. E realmente a gente vê que Secretaria de Educação e Saúde fica meio difícil. Mas em outra dá para propor isso aí, mas tem que ter a mudança lá na lei. Não é uma discussão que eu vejo hoje aqui em relação à LOA. Obrigado. Ok. Gente, mais alguém? Então vou conduzir aqui, que a gente já está quase 1 hora com a sessão encerrada, atrasada. E deixo aberto a todos os secretários, a todos os vereadores. Nós temos ainda... Vamos fazer essa votação em primeiro turno. Já temos algumas emendas a se fazer. E
até a votação em segundo turno, eu acredito que possa ocorrer as alterações necessárias, desde que procurados por cada secretário e entendido pelos companheiros vereadores que se faz necessária. Então, fica aberto para que a gente junto realmente possa construir e melhorar a cada dia essa lei orçamentária, que o dinheiro público possa estar sendo investido aonde realmente necessita ser investido, que é no atendimento à nossa população, ao bem-estar e à qualidade de vida da nossa população. Então, eu vou por aqui encerrando esta audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos, agradecendo ao nosso assessor Eli, que se disponibilizou em estar aqui, trazendo esses esclarecimentos, e que a gente continue sempre nesse debate. Às vezes, para quem está assistindo, ouve falar, não se interessa muito, e aí depois só vem alguns questionamentos, algumas reclamações. Então, deixo aqui para a população que participem, que venham. É uma audiência pública onde todos deveriam estar aqui questionando, indicando onde o dinheiro de vocês deve estar sendo investido. Então, fica aqui essa fala, que todos possam participar, todos os secretários atendam o chamado do planejamento, da administração, para que amanhã ou depois a gente não tenha, mas não tenho recurso na minha secretaria. Mas você é responsável, juntamente com a administração, por essa confecção. Então, fica aqui realmente o agradecimento a todos. Muito obrigado. Fica o convite que vocês possam permanecer na sessão ordinária, onde terá alguns projetos de algumas secretárias que aqui estão, algumas secretarias. E muito obrigado a todos. Declaro encerrada a audiência pública tratar sobre a LOA do ano de 2024. Eli, muito obrigado.